TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos, que a graça do Senhor seja com todos vocês que sempre nos acompanham aqui no programa Janela do Céu, que você possa receber as grandes bênçãos do Senhor, que sempre quando nós estamos buscando, obedecendo a sua palavra, Deus sempre com a sua misericórdia traz para cada um de nós as revelações, a unção, tudo que nós necessitamos, né? O Senhor, Ele é realmente fiel e Ele supre todas as nossas necessidades. E hoje, irmãos, nós estamos aqui com a presença da Daniela Friedrich, da cidade de Torres, Rio Grande do Sul, e ela vai contar um pouquinho da sua experiência, né? Sempre nós temos um convidado para que possa falar um pouco de como foi a sua vida com o Senhor, porque todos nós temos uma história muito pessoal, né? Cada um tem coisas que tocou do Senhor, as bênçãos de Deus, como foi que o coração de repente começou a se abrir para a espiritualidade, para as coisas divinas. Então nós queremos hoje saber um pouquinho da história da nossa irmã. Tudo bem, Daniela? Oi, tudo bem, Elisama? Boa noite. Estou muito feliz de poder participar da Janela dos Céus. Numa outra oportunidade, o Magno participou e eu achei maravilhoso as experiências depois. É verdade, né? É bom a gente compartilhar daquilo que o Senhor faz na nossa vida e até traz um pouco de... você ficar lembrando, né? Cura um pouco o nosso coração e a gente vê que bênção, né? Tudo que Deus já fez por nós. E hoje nós queremos saber um pouco da tua história, né? Como foi que você aceitou Jesus? Como era a tua vida antes de Cristo? Porque sempre é um grande marco na nossa vida. Verdade. Eu, aos 20 anos, eu conheci uma família cristã, né, amigos de adolescência, e eles me convidaram para ir na igreja, mas desde criança nós sempre tivemos vizinhos cristãos, evangélicos, sempre participamos, mas aos 20 anos eu conheci uma família pela qual eu me apaixonei e entrei no caminho do Senhor. Desci as águas com 20 anos, mas eu não tive intimidade com o Senhor. Eu fui porque era algo do momento. Sim. Né? Não senti dores, não senti amores, mas era a minha vivência, né? Era o grupo de pessoas que eu decidi acompanhar. Então eu me batizei, desci as águas, eu participava dos cultos. Aonde eu participava era aqueles shows gospel, né? Muito almático, mas eu gostava. No decorrer da minha vida, né, depois de algum tempo, eu comecei a deixar mais os cultos, porque eu não tinha uma cobrança, não tinha cruz. Né? Eu ia numa igreja que as pessoas me acolheram muito bem, que eu amo muito os pastores dessa igreja, que eu conheci o Senhor com eles, mas eu não tinha uma cobrança, eu só tinha bênçãos financeiras, bênçãos materiais. Então esse foi a minha apresentação para o Senhor. O primeiro contato com Deus. Primeiro contato, exatamente. Algumas experiências eu tive, mas sempre foi muito artificial. Sim. Porque eu era muito menina, eu era muito rebelde, eu não aceitava autoridades. Muito cedo eu saí de casa porque eu já não aceitava a autoridade do pai e da mãe, né? Que me deram uma criação maravilhosa. Então eu passei pela fase da rebeldia, né? Da adolescência. Mas no decorrer do tempo começaram as dores. Sim. Né? E foi muitas dores, né? Pelo fato de não aceitar a autoridade de pai e mãe, não aceitava a autoridade de chefia. Então, o Senhor começou a trabalhar muito na minha vida, né? Mas eu custei bastante. Depois de quase 20 anos, novamente, eu senti as dores e o amor do Senhor na minha vida. Que foi as experiências que Ele me deu, né? Eu vim para Torres,
Aqui eu tive um contato direto com o presbítero Luiz e a esposa dele, a Suzy. Eles me falavam muito do Senhor, mas eu não conhecia esse Senhor de verdade, esse Senhor que transforma, esse Senhor que cura, esse Senhor que restaura. Então o Senhor me restaurou. Eu vim para cá uma pedra bruta, fui lapidada, ainda estou sendo lapidada, onde eu tive muitas experiências com o Senhor, né? Através dessas pessoas abençoadas que tiveram muita paciência comigo, muito amor, porque eu brigava muito com o Luiz, muito. Eu não aceitava questionava. Que a igreja tinha muito, eu não aceitava que eu tinha que sofrer, né? Porque o que o mundo me ensinou, né, mana? Que eu tinha que estudar, ter uma cultura para poder ser aceita na sociedade. E com o Senhor não é assim, é tudo ao contrário, né? Sim. A gente leva o choque, mas muito, eu não tinha esse choque de realidade. E graças a Deus eu louvo o Senhor porque Ele entrou na minha vida de uma maneira bem dolorosa. Eu precisei sentir dores, muitas dores, longe da família, longe das bengalas, né? Sim. Longe da família, longe do meu salário, que era o meu Deus, o meu dinheiro, era tudo. Então, eu aprendi que eu não precisava respeitar nenhum homem, porque eu tinha uma formação, eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom salário. Era independente. E muito independente, muito. E isso é muito nojento, né? Quando a gente conhece a palavra, quando a gente conflita, a gente começa a ver como era nojento aquilo tudo que a gente aprende, né? Tudo que eu vivi na minha vida desde criança, de uma certa forma, meus pais também não tinham essa visão, né? Então a minha mãe dizia que eu não tinha que depender de pessoa nenhuma, de homem nenhum. E devido a toda essa criação, eu tive muitas dores com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, né? Eu não ensinei eles a respeitarem a autoridade que é o pai, mas o Senhor nos modelou completamente. Ainda está fazendo uns modelos ainda, né? Está nos reconstruindo ainda. E quando foi que você começou a ter esse outro tipo de percepção da vida, das coisas, né? Porque a gente sempre tem que a gente pode, a gente faz, que confia na força do nosso braço, no dinheiro, né? Numa formação. E daqui a pouco acontecem coisas que nós começamos a perceber que não é bem assim, né? Que essas coisas não são totalmente confiáveis, né? E que a gente não é aquele Deus que é falado para nós, né? Quando foi que de repente você começou a mudar a tua percepção e entender que não, né? Que não é bem assim? Então, foi nas dores, porque lá em Salmos 139:16 diz que antes de eu estar em forma, o Senhor já tinha escrito e determinado toda a minha vida, tudo sobre a Daniela. E foi aí que o Senhor me veio, tomou pela mão, através do Luiz, da Suzy. Eu conheci o meu marido aqui, o Magno, e o Magno estava entrando novamente, né, se fortalecendo nos caminhos do Senhor, e um dia ele testemunhou isso para mim, que ele pediu uma esposa em oração. E a gente já se conhecia dos grupos familiares, da igreja. Ele era cliente do Salão da Suzy, onde eu fazia uns extras de vez em quando lá. E a gente nunca teve intimidade. Eu sempre fui meio fechada, né, para relacionamento com homens. Exatamente pelo machismo, feminismo, que eu aprendi que uma mulher não precisa de um homem. Então a gente foi se encontrando, eu comecei a participar dos grupos familiares em Torres, comecei a congregar em Torres e começou a ter aquele conflito. E quando eu tomei uma decisão também de querer o Senhor começou a mexer na minha vida. Bom, primeiro ele tinha que botar alguém para me botar rédea, né? Então ele tinha que, e foi bem doloroso, né? Botou uma pessoa que
era que nem eu, o Magno é super sanguíneo, eu ainda sou sanguínea com colérica, mas eu louvo o Senhor que tira todas essas características nossas do temperamento, né? E eu quis, eu pedia muito assim, eu orava muito e pedia para o Senhor me tomar, porque eu estava muito perdida, né? Muito caminho errado, torres, praia, litoral, dinheiro, ostentação, festa todos os dias. E o Senhor veio assim, incansavelmente, me tomou pela mão e foi me lapidando. E eu fui para o Senhor na dor, porque eu já não tinha mais ninguém aqui. Conheci o Magno, né? E o Magno, ele foi no intimato, né, de todas as outras situações que eu tinha me envolvido. Ele, eu pedi para o Senhor uma esposa e tem que casar. Não tem test drive. Não tem se conhecer primeiro para depois sair, nada disso. E eu achei aquilo estranho, eu tomei um choque, né? Porque eu disse, meu Deus, que é isso? Mas eu ainda não tinha noção que era o Senhor trabalhando na minha vida. Então nós fomos orar, né? A gente começou a orar incessantemente, porque eu não sabia, e me deu uma luz, né? Quem que quer casar hoje com 40 anos de idade, né? Sim. Eu fui mãe solteira, criei os filhos sozinha. Quem que vai querer esse tipo de responsabilidade? Só o Senhor. Oramos, o Senhor testificou. Irmãos, a gente fez um propósito de até... Isso foi em abril. Nosso primeiro jantar junto. 1º de abril. Não, 28 de abril. E a gente começou a orar para ver se eu era a esposa que o Senhor queria para ele. Eu nem um momento orei para saber se ele era o marido que Deus queria para mim. Mas eu entrei nessa, vamos orar. E ele disse, vamos orar. E a gente fez um propósito. Quando o Senhor testificou o nosso relacionamento, a gente fez um propósito de não ter o teste até o casamento. Ai, que sufoco. Então, oramos, o Senhor foi testificando. Eu estava trabalhando ainda, né, bastante. E eu tive que fazer algumas viagens a trabalho para fora. Viajei, voltava, nós namorava, não tinha essa história de posar um na casa do outro, nem de dormir junto, nada. Vou bem às claras, porque foi isso que aconteceu. A gente deu uma resbalada, assim, vamos posar na mesma casa, mas vamos dormir em cama separada. Negativo, não dá. Não vamos tentar o Senhor, né? Então, o Magno tinha um projeto de ir embora para Canela, de voltar para Canela. Ele foi para lá, e eu fiquei em Torres. E orando e buscando ele, participando dos grupos lá, e eu me funilei, me foquei, comecei nos grupos aqui, nos cultos, e foi tremendo. Até o casamento era maravilha, amores, coraçõezinhos. Casamos. E daí começou o trabalhar mais profundo do Senhor. Sim. Porque ele tirou as nossas bengalas, né? Ele tirou a família. Nós montamos um projeto, um restaurante bem legal, que não era projeto do Senhor, mas era projeto do Magno comigo. Né? Mas o Senhor precisou usar tudo isso para nós entrar no Senhor. E o Senhor, nós ficamos no meio do redemoinho mesmo. Nós perdemos tudo, todo o conforto material, financeiro, mas a gente teve uma riqueza muito grande, que foi todo o aprendizado, todo o projeto do Senhor, todo o projeto espiritual entrou na nossa vida, porque nós começamos a buscar o Senhor. Nós tivemos muita ajuda, assim, do presbitério de Canela, né, que é o presbítero Paulo Sanchotene e Anice, eles foram muito acolhedores, os irmãos muito acolhedores. Então o Senhor foi tremendo, ele trabalhou muito na nossa vida.
Ele tirou as bengalas, pai, mãe, parente, dinheiro emprestado, banco, cortou finança, restrição no nome, tivemos restrições, muita restrição, assim, até para ir no supermercado. Nós não tínhamos R$1 para atravessar o pedágio, então foi muito intenso, assim. E nós queríamos, nós aceitamos, foi doloroso. Hoje eu posso usar aquela palavra de Salmos Foi-me 119. Bom. Foi-me bom, foi-me muito bom. No começo eu sofri muito. Quando eu vim para Torres, quando a gente voltou para Torres, eu dizia, graças a Deus, eu não quero ir para aquela cidade nem de visita. Eu não quero ninguém, sabe? E eu não estava reconhecendo o Senhor. E quando eu cheguei em Torres, que o Senhor começou a me ministrar, nossa, semana passada a gente teve uma entrevista na rádio e eu pedi perdão à cidade de Canela, sabe? Porque eu conheci o Senhor ali, né? O Senhor, eu conheci através daqueles irmãos, do trabalhar, de todo o círculo, né? Porque a guerra maior foi lá. Sim. Mas foi lá que o Senhor nos resgatou, foi lá que eu conheci o Senhor, que eu conheci a palavra, que eu aceitei o trabalhar do Senhor na minha vida, que eu conheci o Senhor sobre todas as coisas, sobre um salário, sobre um diploma, que Ele transforma, né? Eu conheci que o meu investimento, antes eu investia no mundo, né? Sim. Num carro, numa casa, num salão de beleza, num shopping, e hoje o meu investimento é no Senhor. Glória a Deus. Né? Nosso investimento é no Senhor. E hoje com a rádio, o programa de rádio que o Senhor nos agraciou, porque eu vejo que isso é uma bênção, é uma graça, foi para nos manter no Senhor. A obra foi feita para isso. Se lá atrás o Senhor não tivesse trabalhado na nossa vida, hoje nós não estaríamos mais no Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração e a gente conhece o nosso ego, né? E o Senhor fez um arranjo maravilhoso. Então, e eu confessava todos os dias para o Senhor que se eu não tivesse um compromisso com o Senhor, eu não estaria mais na palavra, não estaria mais na igreja, não estaria mais levando a palavra dele. Então, assim, eu agradeço o Senhor, eu engrandeço, eu louvo o Senhor por ter nos agarrado e nos aprisionado. Sim, capturou, né? Vocês. Muito, e glórias a Deus que Ele começou a tirar as escamas, né, dos nossos olhos, os tampões dos ouvidos, e é maravilhoso, né, irmã? A gente tem luta, a gente tem alguns desafios, mas a gente sabe que é o Senhor no comando. É verdade. Sabe que, às vezes, todos nós ficamos pensando nas lutas que a gente passa, né? Que é difícil, que talvez a gente não enxergue uma luz no fundo do túnel, fique sem esperança no momento. Mas se a gente... lá no fundo, a gente sente que, ao mesmo tempo que tem aquela dor intensa, a gente sente também que tem uma mão sempre presente, né, para controlar aquele sofrimento, para não ir acima daquilo que a gente pode suportar. E depois que a gente passa, né, como você falou assim, é o aceitar o que está acontecendo, né, deixar Deus fazer o que Ele quiser. E a gente vê assim que realmente tudo que a gente passa é necessário, né? E se a gente busca na palavra e busca no Senhor, aquilo gera muito crescimento e também nos dá um amadurecimento, como se fosse algo para que a gente possa crescer mais lá na frente, né? Porque Deus não tem como acrescentar coisas na nossa vida, nos dar responsabilidades, recursos financeiros, até bênçãos espirituais, se a gente não tem aquela base, né? A gente não está com o coração assim bem alicerçado em Cristo. Deus não tem como construir. Então, às vezes, para a gente ganhar a gente ser muito abençoado lá na frente, a gente tem que passar por um processo doloroso, né? Que faz parte, para que a gente depois possa sustentar aquilo, né? Aquilo não venha ruir.
Não tem como colocar uma coisa grande se as bases ali, né? Deus vê que a gente ainda ama muito o mundo, ama muito nós mesmos, né? A gente tem muitos problemas, então Deus precisa trabalhar no nosso caráter, no nosso coração, trazer maturidade espiritual para poder nos abençoar, acrescentar mais, que é sempre o que Ele quer, né? Mas nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos, aguarde, né? Que nós vamos ter mais um pouquinho do testemunho da nossa irmã. Fique conosco. Janela do Céu.